Muito boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre o método POC. Essa live de segunda-feira às 19h30, ela faz parte de uma série chamada Adolescer. Nessa série de segunda-feira à noite, eu converso com vocês sobre as transformações físicas e emocionais do período do adolescer. Mas hoje eu resolvi trazer especificamente o método POC, que é um método que eu desenvolvi para as mães de adolescentes, para lidarem melhor com esse período da adolescência. Porque o pessoal tem me perguntado, tem muita gente nova no canal, né, gente? Sempre entra pessoas novas no canal. E tem gente me perguntando o método POC, então hoje eu resolvi fazer uma live um pouco diferente. Eu sempre trago um tema para a gente discutir, mas hoje o meu tema vai ser o método POC para a gente saber como lidar com o adolescente de uma forma mais eficiente. Então, Soraya, eu queria que vocês fossem colocando sugestões para mim aqui no chat. Soraya, eu tô com uma questão aqui em casa com meu filho sobre tal coisa. Soraya, eu tô com uma questão de tal coisa. E aí eu vou, com as sugestões de vocês, aplicando o método POC e orientando como a gente pode lidar de uma forma mais eficiente, enfim, com cada circunstância que vocês trouxerem para mim. Então a ideia do método POC é, o método POC, puxa, não peguei minha, aqui, minha luzinha. Não tá a caneta. Não acredito. Gente, eu mudei. Vocês estão vendo, né? E aí, imaginem como é que tá aqui a minha casa, né? Então, não vai dar. Hoje não tem luzinha. O método POC, ele é formado por 3 letrinhas. P, O, C. P de porquê. Por que isso está acontecendo com o meu adolescente? O de o que fazer. E C de como agir. Então, faz de conta, eu sempre trago esse exemplo que eu acho que é muito palpável para a gente enxergar, né? Eu atendia uma paciente, a infância inteira ela passou comigo, e acontece muito, né, do paciente chega ali no finalzinho da infância, se afasta, né, dos acompanhamentos e retoma na puberdade. E essa menina, ela é muito inteligente, muito dedicada, e nas consultas eu sempre tive brinquedo no consultório. Quando ela chegava no consultório, ela queria os livros, ela não queria os brinquedos. Desde pequena ela fazia parte desses desafios de matemática, então ela gostava muito de estudar. E ela, enfim, se afastou, e quando ela retomou, a mãe retomou, né, o acompanhamento, elas voltaram porque ela tinha repetido de ano. E eu falei, poxa vida, alguma coisa aconteceu. Aquela menina tão dedicada, tão estudiosa, ter repetido de ano, achei muito estranho. E aí a mãe virou para mim e falou, como que ela foi lidar com a situação? Ela virou para mim e falou assim, Soraya, ela repetiu de ano, e o que eu fiz? Tirei o computador, tirei o celular, tirei. Então vamos lá para o método POC. Por que será que essa paciente repetiu de ano? Eu preciso saber o porquê que ela repetiu de ano para depois pensar em o que fazer e como agir. E a maioria dos pais, o que eles fazem? Eles vão direto no como. Não me interessa por que né? Pensamento ali da família que aconteceu. Não me interessa por que ela repetiu de ano. Me interessa o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer vai ser tirar o celular, tirar o computador, tirar não sei o que, tudo que ela gosta. E aí eu perguntei pra mãe, mas por que ela repetiu de ano? Ela falou, não sei. Eu não sei, porque ela sempre foi uma boa aluna, então eu nunca mais acompanhei. Outro erro muito comum, né? Quando o filho vai muito bem, a gente deixa. E ele tá crescendo, né? Tá com aquele corpo de adulto.
de adolescente. Então eu não vou ficar ali acompanhando mais como se fosse uma criança. Mas não é acompanhar como se fosse uma criança. É acompanhar estando presente. Eu não preciso mais sentar e fazer a lição junto com meu filho. Mas eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber do dia a dia, da vida do meu adolescente. Por mais que ele já tenha um corpo de adulto. Então o que aconteceu com essa mãe? Como essa menina sempre foi estudiosa, ela largou mão. Ela não ficou ali ao lado da filha. E durante o ano, ela caiu. Ela não repetiu só no último bimestre. Ela repetiu por notas repetidas durante o ano. E a mãe nem sabia. E nos meus atendimentos eu também aplico o método POC. Eu oriento os pais, mas eu também uso o método POC lá nos meus atendimentos para entender o que está acontecendo, para aí sim pensar em como agir. Então, numa conversa com ela, eu entendi que o porquê, a raiz da questão era que ela tinha perdido a avó dela. E a avó dela é que fazia esse papel de estar presente. A avó, quem estudava com ela, a avó, quem sabia do rendimento escolar dela, a avó que almoçava com ela, a avó que estava presente na vida dela. E ela perdeu esse alicerce. E foi de uma forma repentina. Então ela não deu conta de se reestruturar, caiu, e um dos grandes sinais é ir mal na escola. Então, meu filho sempre foi bem, de repente ele foi mal, alguma coisa aconteceu. Tem que aplicar o método POC e entender o que está acontecendo. Então imagina o que essa menina passou. Porque ela passou um ano, a avó faleceu no começo do ano. Ela passou um ano sofrendo com a perda da avó, sofrendo com as questões da escola, porque para ela era muito difícil ir mal na escola. E ainda no final do ano ela foi punida pelos pais, perdendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa que ela gostava, porque ela repetiu de ano. Então, numa situação como essa, será que realmente o melhor caminho é tirar o que ela gosta? Ou será que o melhor caminho é eu entender que se o porquê da situação é porque a avó faleceu, o que eu tenho que fazer e como agir? Eu tenho que dar um suporte emocional para minha filha em relação à perda da avó. Então não adianta pensar, se meu filho está indo mal na escola, eu tenho que tirar o celular. Não! Eu tenho que entender por que ele está indo mal. Para aí sim eu pensar em como agir. Então eu sempre preciso aplicar o método POC. Eu preciso entender o porquê para depois pensar em o que fazer e como agir. E para cada porquê, eu vou ter uma forma de agir. Então, se o meu filho está indo mal na escola porque ele tem um déficit de atenção, eu vou agir de uma forma. Se meu filho está indo mal na escola porque os pais estão se divorciando, eu vou agir de outra forma. Se meu filho está indo mal na escola porque ele está sofrendo bullying, eu vou agir de outra forma. Então eu preciso entender que cada indivíduo é único. Então não existe receita de bolo. Não existe tirar o celular de todo mundo para todo filho que vai mal na escola. Eu preciso entender o que está acontecendo por trás disso. Então essa é a ideia do método POC. Eu tenho um resuminho ali nos meus destaques. Para quem não sabe o que são destaques, tem umas bolinhas, tem
a fotinho, tem os escritinhos e mais para baixo tem umas bolinhas. Esses são os destaques lá na minha página da rede social, do Instagram. E uma das bolinhas está escrito Método POC. Então quem tiver dúvida, entra lá que eu explico de uma outra forma, como se fosse uma escada, mas para entender a mesma coisa, que é o P de porquê, O de o que e C de como, tá? Então eu vou ler aqui os comentários de vocês para eu ir tentando explicar a ideia do método POC. Então vamos ver se alguém está passando por alguma situação com o seu adolescente. Eu vou ler aqui o chat, tá, gente? Como tem bastante gente entrando. Ui, cadê meus olhos? Deixa eu interromper um minuto. Gente, semana passada eu não fiz a live porque meu sogro desencarnou na segunda-feira. E junto com isso a gente estava na mudança de uma, né, que aconteceu de casa, que aconteceu meio que de forma inesperada. Então não tinha condições de fazer a live semana passada, então eu agradeço quem compreendeu. E eu recebi tanta mensagem de carinho, que o Instagram direcionou um monte de mensagem para um lugar que eu nem sei onde fica. E eu tô tentando resgatar essas mensagens para poder responder a todos. Então tem tanta mensagem que já faz uma semana e eu ainda não consegui responder a todos. Então agradeço imensamente o carinho de vocês, viu? Vamos aqui. Oi, Cauê, beijos! Preguiça de estudar, o que faço? Maria, aplica o método POC. Então, Soraya, como é que eu aplico o método POC? Eu vou conversar com o meu filho. E eu vou entender por que ele tá com preguiça de estudar. Eu vou trazer um caso aqui, vou trazendo casos para vocês irem entendendo na prática, né? Então eu tenho um caso de um paciente que tinha preguiça de estudar. E aí você conversando com esse adolescente, eu fui entendendo que não era preguiça. Ele tinha uma dificuldade tão grande de estudar, de entender a matéria, que aquilo parecia uma preguiça. Você já teve que fazer uma coisa que você fala, gente, eu não consigo fazer isso, é tão difícil. E aí você fala, eu vou deixar para depois. Eu vou fazer essa daqui que é mais fácil, eu vou deixar aquela para depois. Faz de conta, vamos pensar. O fogão tá cheio de gordura. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que pôr o produto, esperar dissolver a gordura, depois eu vou ter que jogar uma água quente, enfim, vai me dar um trabalho. Então eu vou primeiro lavar essa louça que tá mais fácil e depois eu vou pro fogão. O adulto faz isso. Então aquilo que vai me dispensar mais energia, eu vou protelando. Só que eu sei que eu vou ter que limpar aquele fogão uma hora. E eu vou limpar. O adolescente, ele não vai ter essa maturidade de falar, puxa, tá, eu não gosto de equação de matemática, mas eu preciso estudar isso aqui, senão eu não vou passar de ano. Ele não vai ter essa maturidade. Então ele vai deixando. E aquilo soa como uma preguiça. Mas no fundo, se eu não sentar e pôr a mão na massa, estudar ali com meu filho, entender o que está acontecendo, eu não vou entender que no fundo ele está com dificuldade de entender a matéria. E aí eu começo a brigar com ele. Então o que eu preciso é aplicar o método POC, entender qual é a raiz da questão, para aí sim eu saber como agir. Tá? Então você precisa, Maria, primeiro entender o que está por trás dessa preguiça.
Ah, não, Soraya, realmente é só preguiça. Ele entende muito bem a matéria, Então aí a gente precisa orientá-lo sobre a organização de estudar. Então, para cada situação, eu vou ter uma forma de agir. Então, a grande questão aqui é sentar com o filho e falar: filho, o que está acontecendo? Por que você tem, né, essa preguiça de estudar? Ah, outro exemplo, né? Eu tenho o celular na minha mão o dia inteiro. Livre acesso. Então, se eu tenho um celular que me dá prazer de imediato, para que eu vou estudar? Eu não tenho aquela maturidade de falar, puxa, não, o celular me dá muito prazer, mas não vai me fazer passar de ano, então eu vou deixar o celular de lado e vou estudar. Não, ele não tem essa maturidade. Então eu preciso entender o que está acontecendo por trás disso. Me conta, Maria, se você já conversou com seu filho, entendeu o que está por trás dessa preguiça. Vai me contando que eu vou ler aqui no chat. Tarcísio falou assim: boa noite, meu filho 12 anos não respeita a mãe. Ela me chama para corrigir. Tarcísio, você aqui mesmo já me respondeu, né? Então, por que meu filho desrespeita a mãe? Qual é a raiz da questão aqui? Será que a mãe está se fazendo, está se mostrando respeitável? Ela está trazendo para o filho que ela é a mãe? Conta aqui para mim. Vão escrevendo aqui para mim, gente. Aí a gente vai conversando. Angels falou que triste. Foi muito triste essa história, viu? Foi muito triste dessa paciente. Porque eu só fiquei imaginando o que passou no coração dela, né? Na hora que ela mais precisava do apoio da família, ela ainda foi punida. Então, se não tivesse tido essa conversa, né, na consulta, o que será que tinha sido dessa família, né? Porque aí ela ia se sentir extremamente... Bom, aí é fosforilar, besteira. A Lilian falou, boa noite. Na adolescência, eles se isolam, mesmo tentando conversar. Como fazer se as respostas são curtas, sem aberturas? Lilian, deixa eu só abrir aqui ao lado. Gente, eu tenho muitas lives. Faz muito tempo que eu faço live toda semana. Então, sobre esse tema, eu vou dar uma olhadinha aqui quantas lives eu tenho, mas eu tenho muita live sobre esse tema. Para quem não sabe, eu tenho uma plataforma tipo Netflix, onde eu ponho todas as lives. E eu uso durante a live para ver os temas das lives que eu já fiz, porque eu não sei de cor. Então, a parte de comportamento. Por mais que eu tenha essa plataforma de Netflix, tem gente que prefere pagar porque é mais cômodo, tá ali organizadinho por tema, assiste, já assistiu tudo que precisa, para de pagar, é por organização. Mas tem gente que não, Soraya, eu não consigo pagar. Você tem, então, todas salvas no feed, é só procurar, tá? Então, olha, eu tenho uma live, por que meu filho está se distanciando? Seu adolescente está ficando mais no quarto, esses são os títulos das lives, tá? É só procurar que é sobre isso. Seu adolescente está ficando mais no quarto, seu adolescente não se importa com ninguém. Acho que essas 3 já ajudam. Então, Lilian, assiste essas 3 lives que vão te ajudar. Mas vamos pensar assim.
Soraya, meu filho está se distanciando. Vamos aplicar então o método POC. Por que meu filho está se distanciando? Preciso entender primeiro por que ele está se distanciando para depois eu pensar em o que fazer e como agir. Um dos motivos para o meu filho estar se distanciando é porque ele precisa se conhecer. Então, de repente, eu estou assumindo um corpo de adulto, responsabilidades diferentes, emoções diferentes, e o que era super legal para mim até ontem, hoje já não é mais legal. Então, tudo muda. Gente, é muita mudança. Tanto que fala-se que a gente vive um luto, né? A gente vive o luto da infância para entrar na adolescência. Então, eu preciso de um tempo comigo mesmo para me entender. Para entender o meu corpo e para entender as minhas mudanças emocionais. Então, o adolescente precisa desse tempinho no quarto, enfim, no espaço dele para se conhecer. Mas isso não quer dizer que ele tem que ficar isolado o tempo todo no quarto. Se eu deixar, ele vai ficar. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, momento família, que eu sempre falo aqui no canal. Todo dia uma refeição em família. Todo dia. Não é de domingo ou de sábado. É todo dia. Então, todo dia eu preciso conversar com meu filho sobre como foi o dia dele, como é que tá a vida dele. E não adianta de uma hora para outra eu querer sentar na frente dele e falar: e aí, filho, me conta. Ele não vai contar. Isso precisa ser mais natural. Isso é, principalmente menino. Menino é assim, meu enteado. Lucas, como é que foi? Legal. Lucas, como é que foi a festinha lá do Arthur, tá, que teve essa semana? Legal. Então, sim, se eu deixar o meu enteado responder, ele vai sempre falar pra mim. Legal. Então, eu preciso trazer de forma indireta uma conversa para que ele entre na conversa comigo e participe. Tá? Então, eu vou contar uma coisa do meu dia, eu vou contar uma experiência minha, eu vou contar... Tem gente que assiste muita série, eu vou contar uma série. Tem gente que lê livro, vai contar o livro. Então, você vai trazendo outras formas de conversa para ele entrando no assunto e trazendo como é que foi o dia dele. Tá? Então, geralmente, se eu chegar para o adolescente e falar como é que foi a aula hoje, foi tudo bem. Mas aí se você... A terceira pergunta que você faz para o adolescente, ele já tá querendo correr. Então, eu tenho que mudar a forma de conversar. Tá? Mas, Lilian, eu vou repetir. Primeiro, eu preciso aplicar o método POC, eu tô morrendo de calor. Primeiro, eu preciso aplicar o método POC e entender por que ele tá se isolando. O que eu trouxe para você aqui é a transformação natural da adolescência. Mas eu preciso saber se ele não tá se isolando por outros motivos. Tá? Então, um bullying na escola, uma briga em casa, os pais discutindo. Eu preciso saber o que está por trás disso para aí sim eu pensar em como agir. Se você falar para mim, não, Soraya, eu já conversei com ele, não está acontecendo nada na escola, não está acontecendo nada em casa, ele só está se isolando porque faz parte aí desse momento da adolescência, eu te sugiro esse momento família, tá? E depois eu te sugiro outras formas que aí você assiste lá nas lives que são de como... deixa eu ver se tem mais uma live. Tem uma live em que eu falo como me aproximar do meu adolescente. Então eu trago algumas sugestões. Tipo, começar a fazer um esporte em comum, jogos em comum, enfim. Assiste essa outra live que também vai te ajudar. Tá bom? O Tarcísio falou, Deus console toda a família. Tarcísio, obrigada. Muito obrigada. Meus sentimentos. Obrigada. Que Jesus conforte o coração de toda a família. Muito obrigada, gente.
Ninguém tem mais uma situação de adolescente aqui. Aqui, a Vânia. O meu filho de 11 anos nunca quer estudar. Quando eu obrigo, ele estuda e chora. Eu não entendi. Ou amor? O que é amor? Vânia, você precisa entender por que ele não quer estudar. Se ele chora, se ele chega ao ponto de chorar, é porque ele tem alguma dificuldade intensa. Sabe quando você olha para o caderno e simplesmente o caderno não conversa com você? Você olha para o livro e o livro não conversa com você? Pode ser isso. Alguma coisa está acontecendo. Se ele chora é porque alguma coisa está acontecendo. Então não adianta eu obrigar o meu filho a sentar e estudar se ele não está conseguindo estudar. Eu tenho um colega, ele é amigo do meu marido. E ele, quando era adolescente, disse que entrou numa escola e aquele momento, né, de aluno novo na escola, né, aquele medo, né, de será que eu vou ser aceito, né, será que... E o pessoal viu que ele era muito inteligente, ele é muito inteligente, e sugeriram para ele, por que você não dá aula pros alunos? E ele comprou ideia, porque ele estava chegando, ele queria se enturmar, ele comprou ideia. Então ele começou a dar aula para 2, 3 meninas que tinham dificuldade e de repente transformou-se numa turma de parece que 10 alunos. E um dia uma menina chegou para ele e falou assim, eu não sei se foi uma menina ou um menino, puxa vida, o professor me explica e eu não consigo entender. Mas quando você me explica, eu entendo tudo. Então, às vezes, eu não tô falando que é culpa do professor não, tá? Nessa situação, a menina entendia o jeito de um e não entendia o jeito do outro. Então, às vezes, a forma que está sendo explicada não é a forma que ela entende. Ou ele, né? Nessa sua situação é um menino. Então, eu preciso trazer de outras formas para o meu filho para ver se ele entende. Hoje tem muito conteúdo no YouTube, gente. Tem muito professor bom, só que a gente precisa assistir para saber se ele é bom. Dando aulas maravilhosas. Então, de repente, o seu filho teve uma aula ali de, não sei lá, descobrimento do Brasil lá na escola. E não entendeu nada. E talvez uma outra pessoa explicando de outra forma, ele vai entender tudo. Então, se ele tá chorando, ele tá te demonstrando que eu não tô dando conta desta forma aqui de aprender. Eu estou precisando de ajuda. E não adianta eu ficar obrigando ele a continuar a entender da mesma forma, se aquela forma ele já tá mostrando que ele não tá conseguindo entender. Ele tá pedindo ajuda, então eu preciso entender o que tá por trás disso. Qual tá sendo a dificuldade dele para conseguir ajudar. Tá? Então, sempre entender a raiz da questão. E a raiz da questão aqui não é que ele não quer estudar. Eu preciso entender por que ele não quer estudar. Para aí sim pensar em o que fazer e como agir. Tá? Oi, Aurilene, boa noite. Cauê, o tema de hoje é o método POC. Eu nem sei se você sabe sobre o método POC. Eu não fixei, né? Esqueci o tema de hoje. Pus o tema e perdi onde eu tava. Puxa vida, peraí, deixa eu só voltar aqui. Fixar o comentário. Tô voltando aqui, gente. Ah, o Cauê já escreveu lá embaixo. E olha que Cauê é só contextualização do método POC. Sim, Cauê, sim. Cauê é entendido do meu canal.
Cláudia falou boa noite. A Lilian falou, as respostas são assim mesmo. Legal, bom, sim, né? A Aureliane falou, Soraya, meu filho não é muito estudioso, mas faz aula de música e gosta. Ele toca flauta doce, violão, saxofone. Lindo. Ele já tá dando sinais do que ele gosta, né? Então explore esse lado. Que bom, muito bom. A Janaína falou, boa noite. Existe adolescente psicopata? Como identificar o perfil? Janaína, eu não falo sobre patologias aqui no meu canal, tá? Eu falo sobre transformações da adolescência. Então, meu canal é voltado para adolescente. Mas existe sim. Existe... eu ia falar para todas as idades. É que é difícil a gente identificar, né? Mas aí eu vou pedir para você buscar um canal de um psiquiatra para ajudar você, tá? Porque aí não faz parte do meu canal. Meu canal é sobre as transformações da adolescência, tá? A Aurilene falou, ele tem 16 anos. A Aparecida falou, o meu filho não gosta de estudar. Bom, como tá se repetindo muito esse tema aqui do meu filho não gosta de estudar, deixa eu falar para vocês as lives que vocês, que eu sugiro assistir. Uma live chama Antes de rotular seu filho como preguiçoso. Olha só, exatamente o que a mamãe falou aqui, né? É o título da minha live que eu já fiz há um tempo atrás. O título é Antes de rotular seu filho como preguiçoso, assista essa live. Então, todo mundo que está tendo questões com estudo, assistam essa live. Outra é, seu adolescente não quer estudar? Então, eu já abordei dessas duas formas aqui nas lives. Então, quem estiver tendo essa dificuldade com o filho, eu sugiro que assista essas duas lives. O meu filho não gosta de estudar mais porque tem TDAH e tem dificuldade, por isso ele não gosta. Então pronto, a Aparecida já me falou assim, Soraya, meu filho não gosta de estudar. Aí eu apliquei o método POC e vi que ele tem uma dificuldade de estudar. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar orientar o meu filho que ele vai precisar encontrar uma outra forma de estudar. Eu tenho esse déficit de atenção, eu tenho isso. Eu tenho, o TDAH, para quem não sabe, é déficit de atenção e hiperatividade, tá? Eu tenho isso, eu, Soraya. Meu marido também tem. E nós dois somos médicos. Então, existe médico que não estuda? Não. Médico estuda para sempre, a vida inteira. A única coisa é que a gente precisa encontrar outras formas de estudar. Então, se você me der o livro de fisiologia para ler, as palavras vão falar comigo que nem lá no filme do Nemo. Rá, 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 rá. E eu não vou entender nada. Então, eu fui encontrando outras formas de estudar porque eu precisava estudar. Então, é isso que eu preciso trazer para o meu filho. Filho, tá bom, eu já entendi que pelo caminho X, a gente vai ter mais dificuldade. Então, você vai ter que encontrar o caminho Y e não adianta a mãe querer encontrar. Porque quem vai encontrar é o adolescente. Então, a mãe vai trazendo recursos para ele falar, puxa, é esse o meu caminho. Tá? Então, você vai trazendo ferramentas né? Então, vamos tentar estudar dessa forma, vamos tentar estudar dessa outra forma. Umas vão tentar fazer resumo, outras vão tentar assistir mais outras aulas, entendeu? Cada uma vai tentar de uma forma. E aí, precisa ver com a qual ele se identifica, tá? O que não pode é, como eu tenho TDAH, eu não vou mais estudar e acabou. Não. Aí não, né? Tá bom? Cícera falou, então, deu para entender? Então, eu apliquei o método POC, encontrei a raiz da questão, que é o TDAH, e aí o que fazer e como agir é encontrar outras formas de estudar, tá?
Cícera falou, no ano passado, não, o ano passado minha filha tinha muita dificuldade em estudar. E descobri que ela não sabia como estudar. Aí, a Cícera já foi na raiz da questão. Então, muitas pessoas vão fazer o quê? Minha filha não quer, né? Minha filha não quer estudar. Então, não quer estudar? Então vai ficar sem não sei o quê, sem não sei o quê, sem não sei o quê. Ela vai continuar sem saber como estudar. Então não adianta eu punir sem saber qual é a raiz da questão. Então a Cícera já foi atrás, aprofundou, né, Cícera? Eu aprofundei e descobri que não, ela não sabia como estudar. Então o que fazer? Ensinar formas de como estudar para ela encontrar o caminho dela. Deu para entender, gente? Então o método POC ele vai te ajudando a ser mais efetivo, mais eficiente ao lidar com o seu adolescente, tá? A Kelly falou, boa noite, meu filho tem 13 anos e me responde muito. Os professores, não, acho que responde muito a mãe e os professores. Está agressivo com os colegas, o que fazer? Kelly, o que eu vou te perguntar é, por que ele está agressivo? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa com certeza tá acontecendo. Porque se ele tá agressivo com os colegas, com os amigos e em casa, é porque ele não tá bem, ele não tá em equilíbrio. Algo tá tirando ele do equilíbrio. Então eu preciso primeiro entender o porquê, para aí sim pensar em como agir. Então conta pra mim se tá acontecendo alguma coisa em casa ou na escola. O Cauê falou, sei sim, do método POC. A Lilian falou, boa noite. A Aparecida falou, mas na escola é complicado. Você tem o laudo de TDAH e os professores reclamam que ele é desatento. Não, a escola, ela tem que andar junto, tá? Paula falou, boa noite. Raquel falou, aqui em casa mais se estuda... Não entendi, aqui em casa mais se estuda mais pelo... Não entendi, Raquel. Aqui em casa, mais se estuda pelo YouTube do que pela leitura. Então, é isso aí, Raquel. Então, provavelmente, os seus filhos têm mais dificuldade de ir pelo caminho X, que é ler o livro. E mais facilidade pelo caminho Y, que é assistir a aula. Eu tenho mais facilidade em assistir a aula. É bom, eu já falei, né, agora há pouco. Então, se me der o livro, eu vou ter muita dificuldade. Agora, se me derem uma aula, aí eu capto tudo, aí eu consigo ir lá no livro e aprofundar. Tá? Muito legal, Raquel, que você conseguiu ajudar nesse caminho, né? Soraya, você tem me ajudado bastante. Obrigada, Lilene. Obrigada, viu? Pra mim, gente, é muito importante saber isso, tá? Saber que o meu trabalho está ajudando. A Lilian falou, meu filho tem déficit de atenção. Ele está sendo medicado pelo medicamento, enfim. Mas percebo que não é suficiente. Qual caminho é possível? Uma terapia? Porque, como você disse, já dei muitas dicas. Lilian, eu não uso medicação, eu sou homeopata, tá? Então, eu não uso medicamento alopático. Com a homeopatia a gente ajuda, mas eu não aprofundo sobre isso aqui no canal, porque o canal é sobre, é o que eu falei, sobre as transformações da adolescência. Mas eu faria uma terapia mais voltada para essa dificuldade dele, tá? Porque aí vão ajudá-lo a encontrar esses novos caminhos, tá bom? O Cauê falou, esse lance de falar sim, não, acho que é coisa de todas as idades. Às vezes a pessoa só não quer falar naquela hora, ou precisa de um contexto para começar a falar. Cauê é sempre brilhante. Cauê, gente, para quem não sabe, é um adolescente que ajuda demais aqui no canal. E existe mesmo aquela história de, agora eu não tô muito afim de conversar. Ou então existe também aquela hora que eu queria muito falar disso,
mas eu tô morrendo de vergonha de tocar no assunto com a minha mãe. E aí se a mãe traz, ou o pai, desculpa, se os pais trazem de outra forma aquele tema, vamos entrar naquele tema que é o melhor de todos, que é o sexo. Vou falar sexo para não ser bloqueada aqui no canal, tá? Então, né, que eu tenho medo. Pra quem não sabe, eu já fui bloqueada uma vez aqui na rede social. Então eu tenho que trocar palavras, né? Pra não ser bloqueada de novo. Então, com os meus adolescentes, os meus enteados, quando eu percebo que eles estão precisando conversar sobre um assunto mais delicado, eu trago experiências. Conto um caos, conto outro caos, conto uma experiência minha, e aí eles vêm com tudo, contando a parte deles. Tá? Então a gente precisa saber conversar com o adolescente para ele trazer. E aqui, ó, melhor coisa que é um depoimento de um adolescente falando que é isso mesmo. Viviane falou, oi, boa noite. A Gi falou, sempre ajudei meu filho a estudar, ensinei como estudar. Olha que legal, anotando tudo e sempre, eu não sei o que é ESTT, mas legal, muito bom. A Vera falou, meu filho não gosta de estudar, ele tem 14 anos, então assiste essas lives que eu falei, tá, Vera? A Gi falou, deixei de ajudar no meio do semestre, mas orientei. E sempre digo que estou para ajudá-lo, mas deixei a responsabilidade para ele. Isso aí. Então a gente ensina a caminhar e vou soltando de acordo com a maturidade. Só que sempre de olho, tá? Sempre de olho. Mas deixei a responsabilidade para ele. Ficou de recuperação de matemática. Mas acho que foi bom para ele aprender. Legal, Gi. Tá bom. Andréia falou, olá, você acredita que crises de bronquite possam estar relacionadas com questões emocionais? Andréia, a visão da homeopatia é assim, qualquer estímulo externo, eu não quero entrar na homeopatia, porque o canal é de adolescente, né? Mas eu vou responder rapidinho. Qualquer estímulo externo me descompensa e na hora que eu descompenso vem a doença, tá? Então, se o estímulo externo for uma questão emocional, eu vou descompensar e vou ter a bronquite, tá? Gisele falou, meu filho tem quase 12 anos e estou dando responsabilidades escolares. É isso aí. Então, o ideal é isso. Não sempre estudar com o filho. Vou ensinando ele a caminhar e de acordo com a maturidade dele, eu vou deixando ele seguir, tá? Eu sei que dói, porque a gente não quer que o filho cresça tanto, né? Mas tem que ser assim. A Lilian falou, boa noite, Soraya. Com o seu trabalho, você consegue me direcionar e me deixar tranquila. Que legal. Pois antes eu me sentia culpada por meu filho não mostrar muito interesse pelo estudo. Mas agora vejo que deve ser, eu posso. Acho que você deve continuar, vamos ver se ela continua aqui embaixo. A Aparecida falou, o meu estava fazendo terapia, mas agora está saindo do 9º ano. Vai ter que tomar medicamento porque vai muito ruim nas matérias. Então, Aparecida, precisa entender o que está por trás, né? A Lilian completou que está fazendo o que posso e criando estratégia para me direcionar. Que legal, obrigada pelo depoimento. André falou, boa noite. Obrigada, Soraya, você me ajuda muito com seus vídeos. Tenho uma adolescente de 12 anos. Obrigada. Beijos, muito bom. Obrigada pelo depoimento. Tem mais uma dúvida aqui separar. Tinha uma dúvida, mas acho que apagaram. Gente, acho que deu, né? Então, quem tem dúvida sobre o método POC, vê nesses destaques. Agora que eu lembrei, eu também tenho uma aula gratuita sobre o método POC. Então, para quem não sabe o que é link na bio, lá em cima, lá no meu canal, tem a fotinho lá em cima, tem os escritinhos e na última linha tem um link em que eu direciono vocês para uma aula. Nessa aula eu explico de onde veio o método POC, como é que eu criei, e depois eu explico como funciona o método e também ensino uma ferramenta de como
demonstrar amor ao meu adolescente. Essa ferramenta é indispensável, tá? Então, quem é novo e ainda não assistiu essa aula, assista. É só clicar lá no link da bio, que é essa daí que eu falei embaixo da fotinho, que vai ser direcionado para uma página, e lá nessa página tem essa aula, tá bom? Gente, muito, muito obrigada novamente pelas mensagens. Eu ainda estou terminando de responder. Obrigada a quem participou da live de hoje, quem dividiu sua intimidade comigo, e agradeço muito a presença de todas e de todos. Beijos. Tchau, tchau.